seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Não tem problema, deixa eu chegar um pouquinho para cá então, para olhar melhor para vocês. Não, que mesmo. Bom, gente, para nós é um privilégio, para todos nós, estarmos aqui. Algumas igrejas não abriram hoje de manhã, não estão funcionando, a escola dominical, não abriram, e deixaram para abrir só à tarde, mas nossa direção aqui, irmão Oswaldo, que é sempre orientado pelo Senhor, entendeu que deveríamos abrir e funcionar. E é bênção ou não? É bênção. Quem não vier, está perdendo a bênção. Que às vezes a pessoa não vem porque não pode, mas às vezes vem porque... né? E aí perdeu a bênção, né? Mas, enfim... estamos estudando alguns temas importantes. Claro que alguns temas importantes não, na verdade todos os temas que estudo aqui são importantes, né? Mas estamos estudando ainda desse livro aqui do Novo Testamento, e hoje vamos estudar sobre um assunto que parece ser simples, mas quando a gente começa a conversar, vê que não é tão simples assim. Pecado. Pecado. Lucas 19:10. Hoje a gente não tem data show, né? Diz assim, para adiantar eu vou lendo aqui, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir todo mundo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar mais uma vez, ao Senhor mais uma vez. Eu invoco o teu nome, Senhor, pedindo a tua bênção e a unção do teu Santo Espírito sobre cada um que está aqui e sobre aqueles também que estão ouvindo de longe, para os que haverão de ouvir, que haja aquela unção do teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a mente e sobre o coração de cada um nessa manhã, e mais uma vez queremos declarar, Senhor, que não a nós, mas só ao teu nome na glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, aquela pergunta típica, né? Típica de todo o assunto. Pecado. Quem é que pode definir pecado? Quem é que pode definir? Quem quer? Muito bem, para a pessoa certa, a pastora Ana Lúcia. E depois Júnior lá atrás. Pecado, na minha concepção, é aquilo que a gente faz e que entristece o coração de Deus. Muito bem. Júnior quer falar também? Quer dar uma resposta, Júnior? Quer falar também? Levantou a mão? O que é pecado? Vamos seguir adiante. Desobedecer a Deus. Muito bem, Júnior. Então, na verdade, a gente sabe, na verdade, todo mundo sabe o que é pecado. Mas na hora de dar uma definição, realmente fica assim um pouco, a gente realmente tem uma dificuldade assim de dizer o que é pecado. Mas
O pecado, ele sempre existiu? Não. O homem, Deus quando criou o homem, foi livre do pecado. O pecado entrou na vida do homem a partir do primeiro pecado que foi cometido pelo primeiro casal, Eva e Adão. E aí de lá para cá, Deus vem dando várias providências para o homem, para que o homem seja resgatado desse pecado. Mas eu queria fazer uma coisa assim bem prática para a gente ter assim um melhor aproveitamento do tempo, né? E alguém mais quer dar uma definição do que é pecado? A definição, quem tem com celular aí que tem assim, pode olhar aí no dicionário aí do Google e ver o que é pecado, porque tem várias definições, né? E tem alguns que dizem assim, pecado significa errar o alvo. Pecado significa desobedecer. Diga aí. O quê? Violação de um preceito religioso, ação má, crueldade, perversidade. Começar a mesma coisa. Vergonha. É por isso que Oswaldo, que eu acho que eu vou pedir para tirar esse negócio de escola dominical ser transmitido, porque de vez em quando eu passo vergonha aqui. Mas pecado, ele é. Fala de novo aí, decorou? Fala de novo. Violação, tá bom aí. Violação de um preceito religioso e tal. Mas o que é isso? Essa palavra é meio difícil, meio de se entender, né? Mas não é nada, é isso. Mas de uma maneira mais prática, o pecado é você sair daquilo que Deus criou como a natureza. Por exemplo, é muito simples. Deus criou todas as coisas. Deus criou a forma do homem viver, tudo mais. Deus criou o homem para matar um ao outro. Está na natureza de Deus matar? Então, é só para a gente entender mais. Aí, oi? É só para a gente entender de uma forma muito simples, né? Então, Jesus ensina. Mas eu quero dizer para vocês que por toda a vida, essa coisa do pecado não foi só de agora, não. Por toda a vida teve essa questão de você dizer assim, mas o que é pecado? O que é pecado? E principalmente teve muito essa questão na época da lei. Era muito complicado. O que era pecado, o que não era. Aí Jesus veio e trouxe alguns preceitos do que é o pecado. Mateus, alguém, vou dizer aqui, e aí cada um vai abrir. Vou dizer assim, Oswaldo já está abrindo, abra Mateus 6,12. 6,12, deixa aberto. Gisele, abre Lucas 15, 18, certo? E Ana, essa Aninha de cá, abra Mateus 15, 3. E Bruno, abra João 15, 22. João 15, 22, certo? Então, pecado, vamos lá, Oswaldo. Pronto. Pecado é uma dívida. É uma dívida. O que é que diz Mateus 6,12? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, é uma dívida. Toda vez que nós erramos, que nós pecamos, nós estamos devedores. Porque nós fizemos uma coisa que não era do nosso direito, que não era, vamos dizer assim, não era o que Deus esperava de nós. Então, nós somos devedores daquilo ali. Então, por isso que Jesus disse que é uma dívida, perdoa as nossas dívidas. Somos vistos como devedores ao Senhor. O homem é devedor do Senhor. Aí quando Jesus veio, morreu na cruz, aí tem aquela música que diz assim, né? Pagou. Jesus riscou a cédula, pagou os nossos pecados. Então Jesus veio, morreu para pagar essa dívida do homem para com Deus.
Lucas 15, 18, diz o quê? Levantou-me e irei com meu pai, e lhe darei, pai, pequei contra o céu diante de ti. Então, o pecado, ele é também uma ofensa. É uma ofensa. A gente pode entender que tem filho, e às vezes o filho comete um erro, uma ingratidão ali. Então, aquilo é o que para nós? É uma coisa muito ruim, é uma ofensa, né? A mesma coisa somos nós em relação a Deus. Então, o pecado também, ele é uma ofensa a Deus. Por que ele é uma ofensa? Porque Deus, ele é santo, totalmente santo. Deus é a santidade, totalmente santo. Então, no reino de Deus, nos céus, não se admite erros, não pode ter erro, não pode ter impureza. Então, toda vez que você comete um pecado, faz uma impureza, você está é uma ofensa para Deus o pecado. Mateus 15, 3 diz o quê? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, o pecado também é uma transgressão, né? Você transgrediu a natureza de Deus. Bruno, João 15, 22. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Lê de novo aí, Bruno, lê de novo, aí. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Todas as pessoas que são avisadas de alguma coisa e mesmo assim não obedece e faz diferente, está transgredindo a lei. Existe transgressão da lei de trânsito? Será que tem por aí? Então, quando você é multado na lei de trânsito, é porque você sabia, você conhecia aquela lei ali, mas você, mesmo assim, você sabe que você está errado, mas você vai fazer assim mesmo. Você vai dar aquela velha roubadinha, né? Roubadazinha, né? O pecado é a mesma coisa. Será que todos nós pecamos inocentemente? Não. Todo mundo sabe o que é certo, o que é correto, como deve ser, mas sempre de vez em quando dá aquela, né? Então, isso é rebelião contra Deus. É transgressão contra Deus. Quando você sabe o que está errado, mas mesmo assim você faz. Por quê? Porque você quer tirar algum proveito. Quando você transgride uma lei do trânsito, é por quê? Porque você quer tirar alguma vantagemzinha, você quer... Não, é porque eu estou com pressa. Se eu for esperar aquele sinal abrir ali, vai me atrasar mais. Né? Então, é o interesse de quem? Interesse próprio. Você não está pensando nos outros ali que estão ali, você não está pensando naquele que já está ali esperando, você não está pensando naquele que está de direito passar, né, que é a vez dele. Às vezes você tem um lá parado, aí você não quer nem saber, então você não está pensando nada, você só está pensando em si próprio, né? Então é uma rebelião. Você está fugindo daquilo que você sabe o que é correto para alcançar o interesse de quem? Interesse próprio, né? Então, dessa forma é o pecado. Você sabe, então quem comete pecado, sabe que está errado, sabe que, mas por interesse dele, por prazer, por alguma coisa e tal, ele vai e comete o pecado, a rebelião. Bom, então essa aí só é algumas não, falta um ainda. Alguns preceitos, né?
João 8:34. João 8:34. Quem é mais rápido aí? João 8:34. Nila, já encontrou. Encontrou, Nila? Oi? João 8:34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Alguém tem uma versão aí diferente aí? Alguém tem? João 8:34. 8:34. Aí fala comigo, Oswaldo. Diga, Júnior. João 8, 8:34. 34, diz assim, Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Escravo do pecado. Essa palavra que eu estava procurando aí, escravo do pecado, certo? Quem peca é escravo do pecado. Gente, o pecado, ele é uma prática, na verdade, que você pode cometer um pecado esporadicamente, mas se você cometer aquele pecado ali continuamente, você vai chegar a um ponto que você vai querer deixar, você vai sair dele e vai acontecer? Vai conseguir? Não vai. Só vai conseguir quando o Espírito Santo de Deus realmente fizer converter aquela pessoa ali, mas por ele mesmo, humanamente, ele não consegue. Diga, Oswaldo. Eu já tive um colega de trabalho, né, e um dia eu já dei esse testemunho aqui, ele foi pego fazendo umas coisas que não era muito certo, e a gente foi comigo, que ele foi conversar, né, eu disse, mas rapaz, aí ele disse assim, olha, Oswaldo, é o seguinte, se eu nunca tomei nada de ninguém, agora se eu ver fácil, eu levo. E ele disse mais, eu não consigo dominar. Então, só mesmo, só o Espírito Santo de Deus mesmo para convencer a pessoa. E assim, e é um exercício, de mesmo a pessoa depois de convertida, a pessoa tem que ter um trabalhar da santidade, um trabalhar, porque o organismo está com a mente, o corpo está acostumado com aquilo ali, e é uma luta. Então, se tornou o quê? Uma escravidão. É escravo daquilo ali e não consegue largar, porque todas as coisas, Deus criou, o universo criou tudo, e por último, o que foi que Deus criou? Criou o homem, para quê? Para servir a ele. Para dominar, não, em relação às outras coisas, para dominar sobre todas as coisas, não foi isso que ele falou? Para dominar sobre todas as coisas. Mas quando o camarada está no pecado ali, ele domina. Na verdade, ele é o quê? Ele é dominado. Eu não estou falando de marido e mulher não, viu? Não é esse assunto que eu estou falando, não. Mas ele não consegue mais. Aí é onde o pecado escraviza a pessoa. O pecado escraviza, ele entra naquele ciclo ali que não consegue mais sobreviver sem cometer aquele pecado. E aí a gente fica pensando, não, mas eu estou fora disso aí, não sou eu, não, isso é o mundo lá fora. Mas, gente, o pecado é o seguinte, o pecado, você precisa evitar o pecado. Porque o pecado, na verdade, Oswaldo, muitas vezes, ele é uma armadilha, né? Que ele aparece com uma coisa assim, linda, maravilhosa ali, que você uma vezinha só. Quantas pessoas, alguém conhece alguém que só experimentou drogas? Porque alguém insistiu, não, uma vezinha só, e hoje está acabado, já ouviu falar alguém? Muita gente já ouviu.
E é assim. Muitos pecados são assim. A pessoa, não, rapaz, que nada, só uma vez, só para experimentar, só para você ver como é, só para você perceber, só para você. A pessoa vai, experimenta as drogas, dali vai de novo, vai de novo, vai de novo, daqui a pouco não consegue mais sair, acabou a vida daquela pessoa. Eu já vi muito disso lá naquele, quando a gente dava assistência lá naquele do sítio, do Desafio Jovem, lá de Desafio Jovem. A gente via muito isso, pessoas, como qualquer um de nós, que um dia alguém convenceu a experimentar, só isso, só um pouquinho, bastou isso aí. A gente encontrou, a gente tinha pessoa lá. Eu conversei com muitas pessoas que ia lá no Desafio Jovem, encontrava pessoas. Porque muitas vezes você vê a pessoa assim, não, aquilo ali já é de família, aquilo ali não é. Não, gente. Tinha pessoas lá, inclusive, de recursos, que a família toda, pessoal, é porque meu tio, meu irmão, eu tenho um tio que é médico, eu tenho não sei o que é advogado, não sei o que, pessoal todo formado, e o cara lá, na lama, meu irmão, lá no. Aí o que foi aquilo? Não, porque um dia, numa festinha lá, o pessoal aqui, pá, não sei o que, ele foi e experimentou. Pronto, dali acabou, não saiu mais. Entendeu? Então, é isso que o pecado faz também. Escraviza a pessoa, escraviza. Né? E a gente precisa olhar para essas pessoas, mas aí é outra lição lá para frente, tem outra lição na frente com outro olhar. Que muitas vezes você vê aquela pessoa naquela condição penosa e você não para pensar como foi que aquela pessoa chegou àquele ponto. O pecado. E Jesus, o mais importante, Jesus veio para nos libertar do pecado. Amém? Glória a Deus. Jesus veio para libertar dos pecados. Jesus se fez pecadores por todos nós. Aí você pode ter, a gente não consegue ter noção, mas pode ter um pouquinho da noção o quanto pesou para Jesus ele assumir o pecado da humanidade. Será que pesou? Todas essas coisas que a gente está dizendo aqui. Então Jesus se fez pecadores por nós. E aí, qual é a nossa condição hoje, como crentes, em relação ao pecado? Nós somos pecadores, continuamos pecadores? Vixe, ficou todo mundo quieto. Sim ou não? Exatamente, Oswaldo. Fala no microfone, Oswaldo. Foi tão bonito. Nós continuamos pecadores, mas lutando contra o pecado. Exatamente. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus. Somos pecadores, sim, mas lavados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo pecado. Muitas vezes, amado, a gente pensa assim, um outro conceito de pecado, que a gente pensa assim, puxa vida, pecado, a gente só pensa em coisa feia assim que a gente vê por aí, né? Vixe, sai do jornal, vixe. Não, pecado é você sair da vontade de Deus. O que acontece? Deus, em sua santidade, no reino de Deus, não pode haver pecado. Então, toda vez que nós pecamos, nós saímos daquilo que Deus quer para nós. Né? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele aponta, porque tem esse problema também, né? Que o pecado, muitas vezes o pecado tem essa condição também, Oswaldo. Você pecou uma vez, você fez uma cara assim. Pecou segunda vez, do mesmo pecado, você já não fez mais tanto aquela cara. Com a terceira vez, você ainda ficou assim. Da quarta vez, você, tô nem aí. Aí o que acontece? Você começa a cauterizar aquele pecado dentro de você. Deus vai se afastar de você? Não, é você que está se afastando de Deus. Você que está se afastando de Deus. E você vai, para você agora, para sua mente, aquele pecado já é uma coisa normal, uma atitude normal. Você vai se afastando de Deus. Então é exatamente isso que acontece. Não é Deus que se afasta de você, você que se afasta de Deus por causa do
pecado. Mas diga, Oswaldo. Tem uma música que está tocando aí. Eu acho que nem toca nos rádios essa música. Hoje tem não sei o que lá em casa. E eu já vi uma pessoa cantando essa música. Eu fiquei olhando para a pessoa e digo, não é possível. Né? Porque já amaciou, como a gente diz, na cabeça daquela pessoa, irmãos. Hoje tem não sei o que lá em casa. Eu fiquei assim, misericórdia. Né, irmão? Falta poucos minutos para finalizar. O que eu vou dizer aqui agora, acho que eu vou repetir todo domingo. Vou repetir todo domingo. É o seguinte: o pecado, a gente foi ensinado que Deus nos castiga por causa do pecado, né? Então a gente aprendeu isso, né? Mas não é dessa forma. Não é que Deus lhe castiga por causa do pecado. É porque você sofre a consequência do pecado, Oswaldo. Mesmo Deus tendo perdoado você os seus pecados, você sofre as consequências. Quer ver uma coisa? Quem é que tem alguma cicatriz aí? Cicatriz de alguma ferida, um negócio aqui? E tu tem, menina, tu tão bonitinha assim, tu tem cicatriz aí? Quem tem? Olha. Quem tem uma cicatriz maior aí, cicatriz grande, alguém tem? Não precisa mostrar não, só pode dizer, pronto para a aula. Bom, todo mundo tem uma cicatriz. Aí o que aconteceu com essa cicatriz? Com essa cicatriz, você deve ter sofrido alguma coisa, assim, ficou doente. Doeu, Ana, a sua cicatriz, a sua ferida? Ah, tá vendo, dói até hoje, né? Então o que acontece? Eu também tenho, viu? Eu tenho algumas. Tem algumas. Algumas marcantes, certo? Algumas marcantes. Todo mundo que tem a cicatriz, todo mundo sabe que foi, sabe de que foi essa cicatriz? Todo mundo sabe, né? Mas as maiores, todo mundo lembra de que foi, né? Pois é. Então o que acontece? Quando você teve essa cicatriz, você sofreu. Você sofreu aquilo ali, doeu. Muita delas saiu sangue, foi ruim e tal, beleza. Mas, em algum momento, graças a Deus, essa cicatriz aconteceu o quê? Sarou. Não sarou a cicatriz? A ferida sarou? Sarou. Você esqueceu dela? Nem lembra mais, né? Mas não lhe causa mais nada, né? Agora, e a marca? Ficou? E assim é o pecado. E assim é o pecado. Deus perdoa os pecados, mas você sofre as consequências. Não é porque Deus lhes castiga, não. Você sofre as consequências. Você sofre a marca dos pecados. Você sofre. Você comete alguma coisa, você vai sofrer as consequências daquele pecado ali. Não é porque Deus castigou, não. É porque você sofreu, você está pagando a consequência daquele erro que você cometeu. E é assim. E é dessa forma. Diga, Oswaldo. Eu creio que os irmãos aqui sabem que eu tive, pela parte da minha mãe, 4 tios que morreram de cachaça. E no dia do enterro do meu pai, tinha o que sobrou, o único. Ele tem um buraco aqui no pescoço, que ele fala que daqui para Enila, assim, 1,5 metro no máximo, para você ouvir o que ele está falando. Já fez 12 cirurgias, né, pelo corpo, né, não só nesse lugar, mas aqui ele tirou uns 30% assim, dessas cordas vocais, de tudo, por causa de cigarro. E as outras coisas por causa de bebida. E hoje ele não bebe mais e critica quem bebe, sabe? Mas as marcas ficaram para o resto da vida. Pois é. Então, é isso aí. Nas próximas lições eu vou falar mais um pouco, vou trazer isso de novo, a cicatriz de novo, certo? Mais um pouco dessa cicatriz. Diga, Paulo. Cadê o microfone? Eu creio que existe tanto perdas nesse plano, no caso terrenos, físicas, como também perdas espirituais também. O pessoal tem uma perda. Exatamente.
Exatamente. Foi. Paulo, fala de novo aí, Vamos Paulo. continuar essa escola aí. Fala de novo aí. Não, não, não. Ei, dá para Paulo falar de novo aí. Quando a palavra é assim, É que eu creio que também existem perdas terrenas, no caso, nesse plano, né, físicas, como também existe a perda espiritual. Claro, exatamente. Paulo está dizendo aqui que o pecado ele traz perdas, prejuízos, né? Terrenos e prejuízos espirituais. Claro que você tem prejuízos espirituais, porque você, toda vez que você peca, você está se afastando de Deus. Você está se afastando do propósito de Deus para a sua vida, né? E aí, em outras lições, a gente vai ver vários tipos de pecados. Maior será nosso galardão, nossa coroa será maior, né? E quanto mais a gente se afasta, menor a gente receberá do Senhor. Porque você, quando você trata de galardão, o que acontece? Se você está se afastando de Deus, você não está produzindo. Como é? Bom, é bom o assunto? É ótimo, né? Então, o próximo domingo a gente vai estudar um pouco mais, certo? Mas o que a gente precisa realmente sair hoje é que, com esse conceito, que nós é que nos afastamos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E Jesus veio exatamente para nos reconciliar. E a oração, né, perdoa nossos pecados. Então Jesus, ele está sempre pronto para nos perdoar nos pecados, né? E assim, é porque a gente começa a falar outras coisas que é mais lá para frente, né? Mas assim, vamos estudar o que são os pecados, né? Porque a gente, quando fala em pecado, só pensa nas coisas maiores, né? Mas são coisas pequenas que precisamos estudar e ver, né? Porque tem muitos pecados. Tem pecados da omissão, né? É um pecado que a gente está sempre assim, né? Tem pecados da injustiça, né? Temos pecado da mentira, né? Temos pecado da hipocrisia, né? Então são coisas assim que está muito perto de nós, né? E aí a gente precisa estar atentos a isso aí. Amém? Então, 10h35. Então, que o Senhor nos abençoe. E eu quero dizer para vocês que precisamos ler mais a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de orar. Ore. Leia a palavra do Senhor. Ore, leia a palavra do Senhor. Porque não adianta nada você fazer uma faculdade, está fazendo uma faculdade e você toma as aulas e chega em casa, não pega no livro e só entende e escuta aquilo que é dado naquele dia lá. Você vai conseguir se formar dessa forma? Você não se forma, você não consegue se formar. Se você não pegar os assuntos que foram dados naquele dia e chegar em casa, estudar, se aplicar, fazer, você não vai se formar se você não fizer os trabalhos que foram mandados você fazer. Você não vai conseguir se formar. Aí eu faço essa comparação com a nossa escola dominical. A gente não vai ter avanço na nossa vida espiritual, até na nossa vida mesmo no dia a dia, se a gente não aplicar aquilo que a gente estuda aqui em casa, nosso dia a dia em casa. Deixar para só ler a Bíblia quando chegar aqui, né? Deixar só para orar quando chegar aqui. A gente não vai ter crescimento. Então, vamos nos aplicar em casa também. Ok? Que Deus nos abençoe.